Seja bem-vindo a mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Olá, amigos do Botequim Virtual, estamos de volta para mais uma entrevista e, como sempre, mantendo o alto nível, né? Na semana passada tivemos o Adelson Alves, que nos deu uma aula aqui de rádio, de música brasileira e de vida mesmo, pela experiência que ele nos trouxe. E hoje nós estamos com o Marco Lucchesi, que é o presidente da Academia Brasileira de Letras, né? Eu precisaria dizer muito mais do que isso, mas ele é um poeta, romancista, memorialista, e é um grande brasileiro, relativamente jovem, como a gente estava comentando antes, né, para a posição que ele ocupa, para os prêmios que ele ganhou, que foram vários, né? Então, a gente está muito feliz, realmente, de recebê-lo aqui, Marcos. E damos as boas-vindas para você. Alana, Hélio, Rogério, muito obrigado. Se nós não podemos ir até o Botequim Virtual vem até nós. Estou muito contente com o convite. Muito obrigado. Com grande apreço pelo Adelson Alves, porque a minha vida, uma parte dela, desde a infância, se deu a partir da radiodifusão e das ondas médias. Então, fico feliz de ter vindo depois do Adelson. Sim, nós comentávamos aqui, né, ele fez parte de períodos muito importantes da nossa vida, né? E foi realmente muito emocionante a entrevista. Está tendo uma ótima repercussão. Mas nós estamos aqui com o Rodrigo Otávio, com o Hélio Silveira, com o Luiz Antônio dos Santos e com a Alana. E mantendo a tradição, Alana, por favor, faça a primeira pergunta. Minha querida amiga. Marco, para não sairmos totalmente da ABL, você, este dezembro, acaba o seu mandato, que já foi renovado, não é isso? Desde 2018, ano a ano, e esse é o quarto e último ano. O que você destaca da sua gestão à frente da ABL? Olha, foram imensíssimos desafios, minha querida Alana, e parte dos quais você me deu a grata alegria de me sentir acompanhado. De fato, como é que eu poderia dizer? As grandes questões começariam, né, pelo imenso desafio econômico de uma crise que já era anterior à pandemia e que obrigou a rever todo o modo de funcionamento da casa e a fazer uma espécie de refundação administrativa dentro daquilo que fosse possível, daquilo que era possível. Mas, tirando essa questão, que não é de segunda categoria de importância, foi muito difícil, mas eu acho que nós conseguimos algumas coisas, por exemplo, trazer uma espécie de agenda que já acontecia há muitos anos na casa, nada inventado por mim, mas aprofundar alguns temas da agenda, como, por exemplo, a presença dos índios na academia, não para visitarem a academia, mas para falarem, e foram recebidos por um acadêmico no próprio Guarani, você sabe disso, a ênfase que nós demos também aos quilombolas, indo diretamente, por exemplo, como o Quilombo do Espírito Santo e outros quilombos na região que está mais próximo de Araruama e Cabo Frio, as prisões que configuraram sempre na minha vida um compromisso inadiável e importante. Então, essas seriam questões sociais que também se desdobraram com protocolos importantes com a Marinha, levando nos navios da Esperança, que rompidos agora pela pandemia, livros para as comunidades ribeirinhas, nas escolas. Trabalhamos com vocês podem imaginar, fizemos um protocolo com a Marinha também para levar os livros do Brasil para os países da CPLP, por onde quer que a Marinha se encontrasse. Firmamos acordos e protocolos com países, academias da CPLP, o primeiro grande acordo com as academias da África. Realizamos convênios com as academias da Romênia, da Real Academia da Espanha, os linceis da Itália, na Alemanha. Fizemos o primeiro congresso das academias latino-americanas para compreender qual era a missão durante a pandemia das academias do mundo atual. A lista é enorme, mas eu posso dizer que nós, finalmente, de modo mais recente, a partir de protocolos assinados com a Câmara dos Deputados, nas edições Câmara, nós recolocamos aqui, termina a lista enorme,
um livro, a ideia do livro na cesta básica, e aí trabalhamos também com a ação da cidadania, porque entendemos que a fome voltou, que a perspectiva solidária ou ela se impõe, ou então continuaremos numa guerra infinita e inútil, esse grande matador a céu aberto que o Brasil se tornou ultimamente. Temos trabalhado muito, e eu confesso que com alegria de missão cumprida, mas também de alívio, dezembro eu o abraçarei com grande intensidade, porque foram dias completamente lotados. Vocês sabem, vocês trabalham muito, de 18 horas por dia, às vezes 20 horas por dia, tudo bem, às vezes 14, mas não tem sido fácil. Ouvindo que a Marinha levando livros, né, me veio a ideia assim, de bombardear países amigos com livros. E o Rodrigo quer perguntar, né, Rodrigo? Exato. Presidente, ainda nessa parte institucional, boa tarde, prazer, antes de passarmos a outros temas mais de leitura, mas para darmos um panorama, sobretudo aos ouvintes mais jovens, o senhor poderia dar um resumo da institucionalidade da academia? Ela é um órgão do governo, como a Biblioteca Nacional, é ligada ao Ministério da Cultura, não? É uma entidade privada? E esses outros países que o senhor citou, que tem também as suas academias, parece que a brasileira é inspirada na francesa, também são órgãos privados, não estatais? Como é que é isso na sociedade, até como a academia se sustenta, como é que é isso? Muito bem colocado. Sobretudo para os mais novos. Você tem toda a razão, Rodrigo. É uma questão muito importante, porque uma academia ocupa um largo espaço no imaginário do Brasil, o imaginário também tem condições de fazer muitos deslocamentos, associações, clivagens, né? Então, a Academia Brasileira de Letras é um órgão absolutamente independente de qualquer poder. Ela vive das doações que ela teve no passado, dos seus próprios imóveis, e, naturalmente, ela, por isso mesmo, acabou atingindo uma independência de voz, embora é verdade que, da época de Machado de Assis e de Nabuco, a ideia era que todas as divergências possíveis que todos nós temos diante do mundo dos fatos não fosse cultivada dentro da academia, mas que nós buscássemos a harmonia possível, o consenso, a aliança de decisões, por exemplo, institucionais. A ideia é que, diferentemente dos outros países, em que a maior parte deles, eles são absolutamente ligados a órgãos de governo, muitas vezes ao Ministério da Cultura de cada país, muitas vezes. Eu acho que essa questão sua ela é muito importante porque nos permite, de fato, delinear um horizonte sempre muito claro, muito independente, claro que ligado a todas as questões que estão firmes no Brasil. Como dizia Nabuco, num discurso memorável, os acadêmicos que fazem parte daquela instituição não são 40, não são os 40, mas são 40. Então, não é que são os 40, essa distinção é muito boa, mas são 40 pessoas que, apresentando a sua obra e apresentando um desejo de dialogar com seus pares e dialogar com o país, porque a Academia é de Letras do Brasil, então acho que é mais ou menos por aí, se é que eu consigo dar a ideia dessa perspectiva. A academia ela tem que ter, ela obviamente é composta por escritores. E um dado muito interessante, que também às vezes falta o conhecimento, que não é muito divulgado ou é esquecido, é que há duas formas de ver a academia. Uma delas é de Machado, sobretudo, que é a academia de escritores. Por outro lado, que não elimina a ideia de escritor, porque todos precisam ter escrito um livro, mas que, como pensava Nabuco, também de personalidades que escrevam. Então, a academia ela vive numa dinâmica muito interessante entre o escritor apenas escritor, que não quer dizer pouco nem muito, mas quer dizer um destino e um ofício, e aquele que também é escritor, mas que possui uma personalidade na área da cultura que deve também pertencer à academia. Essa é a visão de Nabuco e a de Machado, que juntos levam os motores do futuro para adiante. Ok, a gente dá boas-vindas aqui à Marina Nery, que acaba de chegar, né? E com ela damos boas-vindas também a todas as amigas do Botequim Virtual. E passo então para... Quem quer perguntar? O Hélio? Quer falar, Hélio? Perguntar? Ou o Luiz Antônio? Posso perguntar. Marcos, Hélio Silveira, aposentado do BNDES, e a gente aqui no Botequim tem um empenho
de tentar fazer uma proposta, né, de desenvolvimento eterno para esse país que está meio esquecido, né? E a gente está vendo hoje, nessa pandemia, fatos inusitados. Eu queria, então, e uma das nossas propostas, que a gente está vendo hoje no mundo inteiro, é que acabou um pouco a ideia do austericismo, da responsabilidade fiscal. Você tem que gastar para salvar a vida, é o que está acontecendo. Em cima disso, outras propostas estão surgindo, principalmente o desenvolvimento ficou uma ideia muito mais fácil. Não é uma questão mais de ter dinheiro ou não ter dinheiro, é uma questão de vontade política. E o que está acontecendo no Brasil é que aqui a gente percebe que a mentalidade está um pouco atrasada, mas eu não quero estender muito, não. Eu queria saber, eu só queria colocar uma ideia para você, uma ideia nossa, né, minha, do Rogério, mais um colega, que é o seguinte: a partir disso, de tudo que está acontecendo, a gente está pensando em implantar uma renda vitalícia universal, não é emergencial, não. Ela é vitalícia universal para todos os maiores de 18 anos. Isso é possível, isso está sendo atingido em alguns lugares. E outra coisa, o que a gente quer também, né, Rogério? A gente quer fazer um empregador de última instância, governo empregador de última instância. E aí eu criei nessa sigla, o I, outra coisa, a Escola Universal Integral. O que você acha, Marcos, dessa proposta de você ter uma escola que as pessoas possam entrar, não para aprender necessariamente o convencional, mas pode aprender arte, cultura, literatura, e pode aprender, e principalmente essa escola tem outra relevância, ela vai dar renda também para as pessoas. Você vai entrar na escola e você vai receber renda para estudar e para trabalhar. É isso. O que você acha dessa ideia? Hélio, muito obrigado pela dimensão da pergunta, porque ela tem vários volumes e desdobramentos que eu considero absolutamente essenciais. Você não lançou... Desculpe a extensão da pergunta. Não. Ela é bela porque ela chega a um ponto específico, mas ela cria uma paisagem dentro da qual está inserida e é redeterminada exatamente por esse todo. Então, você toca em assuntos que parecem interessantíssimos. Você que tem a legitimidade de ter atuado num banco tão importante, com uma visão de país que é inerente a um banco como aquele em que você trabalhou. Por exemplo, você coloca o austericídio, eu estou colocando um dado a mais no sufixo, né? Quer dizer, são políticas neoliberais velhas, porque, digamos que você faça uma defesa de certo neoliberalismo onde você não me encontrará, mas supondo, com o respeito que se tem pela diferença, que pelo menos você tivesse uma fatia de capitalismo social, ou um neoliberalismo minimamente relacionado, não para fazer caridade em momentos diferentes, mas com uma política intrínseca à sua própria realização. Então, acho que você toca em pontos muito importantes, e você, como economista, e sabe, né, que a gente podia tratar, por exemplo, do Jorge Zanfiresco, sobre o decréscimo feliz, que é uma perspectiva, sobretudo porque esse modelo extrativista, nós estamos vendo aonde ele foi parar e talvez nem tenhamos condições de retina para ver aonde continuará a prosseguir. Mas eu acho que essas questões de base são importantíssimas e elas se encontram de muito bom grado desde o próprio Papa Francisco, que tem sido brilhante, agora mesmo indignado com o naufrágio dos imigrantes, indignado, quer dizer, nós perdemos a dramaticidade daquilo que nos é constitutivo, quer dizer, a capacidade de se indignar. A esperança começa a morrer quando já não encontramos subsídios para o exercício da nossa própria indignação. Agora, o que você diz sobre a escola, eu estou plenamente de acordo. Eu acho que nós precisamos ter um processo, primeiro que nós acompanhamos um processo intermitente de desrespeito aos professores, como se os professores fossem, em épocas posteriores, mas recentemente também fomos... eu trabalho 18 horas por dia, eu sou professor de uma universidade pública, na qual acredito, certamente, que se abriu numa perspectiva muito importante e aumentou a sua qualidade, que se abriu, que foram as cotas também, e a gente trabalha muito. E o problema... Agora, certas pessoas estão discutindo o homeschooling,
A escola é o lugar que ensina a socialização. A socialização é absolutamente inevitável, senão a gente produz certas figuras que nós estamos hoje em inflação, vendo todos os dias, com absolutas loucuras na cabeça. Uma sociedade moderna não pode apostar no homeschooling. Ela tem que ter um compromisso republicano. E a grande educação que dá, claro, você pode complementar, como dizia antes o Hélio, você pode insistir mais num tema ou no outro, mas é deplorável, inclusive, num momento tão importante quanto o atual, você esteja, e eu me indigno como professor, discutindo isso, em vez de discutir a urgência, aí vamos com subterfúgio, não, porque a escola é uma atividade essencial, é atividade essencial, mas não é uma atividade essencial para a morte. Ninguém está, que os professores são preguiçosos, querem ser... Isso dá bem a marca de um país, não aqui uma resposta corporativista, eu sempre defendi os professores, ainda que não fosse professor, mas como é que um país pode viver atacando os professores? Há algo de errado. Como um país como o nosso volta para a fome com um agronegócio que nos dá resultados econômicos fantásticos, apesar da derrocada profunda da economia? Como pode haver fome? Há algo de errado. Algo que não se compreende. Dialeticamente se compreende, mas, enfim, melhor dizer que não se compreende, tudo é muito complexo. Como eu fui citado, vou só complementar um pouquinho, que a gente gosta muito de jogar com as palavras, né? Diante da pandemia, o governo fez um orçamento de guerra, né? E, na verdade, a gente sabe que a guerra ela é muito útil para o capitalismo superar suas crises, né? Então, eu e o Elliot e o nosso colega Gustavo Galvão, que talvez esteja nos ouvindo, que é um economista brilhante, né? A gente trabalha com a ideia do orçamento de paz. E como nós estamos vivendo aí o fim do emprego, como nós conhecíamos antes, né? A proposta nossa está ligada a isso, a intervenção do Estado para compensar, para que as pessoas fiquem mais tempo na escola, até uma recuperação também das aposentadorias, de forma que a gente tenha uma coesão social diante da decadência do emprego. Mas eu vou passar agora para o Luiz Antônio, que já está ali na espera de fazer a pergunta dele, né, Luiz? Perfeito. Presidente Lucchesi. Marco Lucchesi. Olha só, a sua resposta anterior me fez lembrar que toda vez que os professores lá em São Paulo fazem qualquer reivindicação, principalmente quando entra em greve, os governantes botam a polícia em cima. Isso aí ocorre sempre. Toda a reivindicação dos professores em São Paulo. Mas a minha pergunta ela é um pouco mais ampla. Ele vai, assim, para a área da cultura como um todo. A gente viu que, com essa pandemia, a cultura foi a primeira a parar. E a gente viu, até foi feita uma lei, chamada Lei Aldir Blanc, para os artistas em geral poderem receber o auxílio durante aquela pandemia. E agora, a gente ficou sabendo que vários artistas que entraram com projetos não foram contemplados. E daquele dinheiro, que, se não me engano, eram 3 bilhões de reais, estão sobrando 700 milhões sem uso, enquanto que vários artistas não foram contemplados os projetos. Como é que o senhor vê esse tratamento dado aos artistas, né? Muito antes disso, já tinham acabado com o Ministério da Cultura, né? Então, já mostra ali uma intenção de não valorizar o artista, em geral. Era sobre isso que eu gostaria de ouvir seu comentário. Muito obrigado. Você começa a falar de duas coisas importantes. Primeiro, eu queria relembrar também, quando lançaram os cachorros, se não me engano, no estado do Paraná, contra os professores, uma das cenas que eu só imaginava poder encontrar na Divina Comédia, o que é muito sintomático. Há
E você falou na economia da paz, né? Eu defendo muito a cultura da paz e não admito a ideia de cultura do ódio, porque onde há uma não pode haver espaço para outra. Estamos falando de cultura no sentido profundo do significado ético que está adubando essa própria planta, que tem que ser cuidada de forma coletiva, solidária, com as delicadezas poéticas e, enfim, intensas, né? O que você diz é realmente, você imagine o seguinte, hoje, vamos supor que você se torna presidente da França, e a Lana, presidenta da Itália, vamos supor, presidente da Itália, Lana, você da França. Vamos supor que vocês decidam, ambos, porque são amigos, porque trocaram ideias, extinguirem o Ministério dos Bens Culturais e o Ministério da Cultura. Vocês acham que vocês teriam condições de governabilidade? Seria muito difícil. Imaginem uma Itália com o Ministério dos Bens Culturais. Jamais. Então, quer dizer, a questão que nós precisamos desenvolver em múltiplos aspectos, né? Trabalharmos, e aí falhamos todos, cada qual a seu modo, né? Porque é importante que nós façamos a sempre necessária e muito saudável autocrítica. Ninguém aqui poderia impedir a loucura de certos estados de coisa, sozinhos, eu sei. Mas estou falando de uma questão mais geracional, de várias gerações, que, de algum modo, precisamos reconhecer aquilo que talvez foi deixado de fazer. Então, acho que na questão cultural, se nós tivéssemos já muito, quer dizer, a questão cultural ficou marcada por isso, por uma pornocracia, explico melhor, porque foi vista que a parte da cultura era um elemento de liberdades sexuais. Vocês vejam o ponto que a coisa pegou, onde ela se desenhou. Então, daí, qual era a melhor solução? Porque era um antro de pornocracia, assim era pensado, então vamos acabar. Quer dizer, é absolutamente inominável um gesto de república que tolha o significado, ainda que simbólico, ainda que a pasta tivesse R$2 Enfim, os nossos artistas hoje estão numa situação absolutamente dramática, porque esse tipo de artesanato, sobretudo o artesanato daqueles que é a arte, não é? A arte e o artesanato se dividiram com a Revolução Industrial mais adiante, ou pouco antes da Revolução Industrial, mas era sempre uma única coisa. Na Idade Média, o artesão e o artista não se distinguiam muito um do outro. Distinguia-se um pelo talento, outro tipo de talento instrumental. Mas esses não são contemplados, ou se coloca sempre o seguinte: claro, os pequenos comerciantes, é lógico que são uma maioria esmagadora e sofredora, mas há esse lado da arte, mas sequer, nesse momento, a arte é invocada como o grande remédio. Então, entre os remédios que são colocados falsos, eu defendo um que é o meu tratamento precoce. Sabe qual é? Emplastro Brás Cubas. Está em Machado de Assis, faz muito bem, sim, e no momento da pandemia, nós decidimos isso. As pessoas têm fome. Voltamos ao mapa da fome, a insegurança alimentar hoje chega a quase 130 milhões de brasileiros. Então, não adianta eu mandar livro. Agora, colocar livro na cesta básica é já um passo civilizacional, não vou resolver nada com isso, mas o homem é um animal simbólico, e ele precisa se alimentar de símbolos e retroalimentar a sociedade que ele vive de símbolos. Se eu aqui defendo com vocês que é melhor tirar o imposto de tudo que é mortífero e trazer de volta o imposto para o livro, com a desculpa de que o pobre não lê, há muitos erros aí, né? Há uma série de erros em cadeia. Só vou comentar o último. Não é verdade que os pobres não leem. Leem e muito. A maior parte dos alunos da Federal são pobres. E como leem? Sim. Nós estamos aqui caminhando para o final da primeira parte do nosso programa. Muito felizes aqui com a presença do Marco Lucchesi, que já nos brindou aí com a sua simpatia e com o seu conhecimento, né? O seu coração a favor das nossas causas, né, Hélio? E eu até queria encaixar aqui, acho que ainda temos um tempinho, o nosso governo isenta as armas de impostos, né? E o ministro da Economia pretende aumentar impostos sobre os livros. Eu já sei a sua opinião, né? Mas eu queria ouvir algum comentário seu sobre essa tragédia. É bem o lugar e o espaço que a cultura representa na mente de uma visão econômica. E nenhuma disciplina seria, na sociedade, talvez tão fortemente importante, sobretudo nos dias de hoje, como a economia. Agora, nós precisamos rever esses currículos. Não é possível que a defesa de uma economia seja despregada de um compromisso ético e humanista.
É claro que não é distribuição da economia, mas olha só, não existe economia de um lado e seres humanos de outro. Por incrível que pareça, é uma coisa única, é incrível. E se é única, a gente pode fazer sim, como num belo ensaísta, em que Marx e John Stuart Mill, no Paraíso, estão conversando, estão revendo suas próprias posições, refletindo sobre cada uma delas. O que é a produção e o que é a distribuição. Alguém consegue produzir muito bem, distribui mal. Outros distribuem muito bem, mas não sabem produzir. Como é que podemos chegar a uma síntese melhor em que o humano seja contemplado, mas por uma produção que não destrua a natureza, mas que preserve a ideia de humanidade? Essa é a economia que a gente quer. Então, é fácil tirar dos livros e de colocar nos livros, tirar das armas. É uma vergonha. Não é nem fácil, é uma vergonha. Sim, a economia é uma ciência humana, né? Outro dia vi uma entrevista da professora Maria da Conceição Tavares a um programa famoso aí de entrevistas, onde ela dizia, quem joga na bolsa, que não sei o quê, pode ser engenheiro, pode ser qualquer profissão, administrador, economista, trata de melhorar a vida das pessoas, né? A economia é uma ciência humana, portanto. E é o que a gente aprende, né, Hélio, logo no primeiro semestre da faculdade. Mas, enfim, pessoal, nós já vamos para o nosso intervalo, estamos encaminhando, a gente vai com a nossa velha propaganda, né? Por favor, a gente está vendo que está havendo um aumento de inscrições no nosso canal do YouTube, felizmente. Se inscrevam, se gostaram do programa, recomendem para os amigos. Se não gostaram, recomendem para os inimigos. Botequim Virtual 2020, no nosso canal no YouTube. Nós temos um blog, botequimvirtual.com, e temos uma página no Facebook também. Em breve teremos Instagram. No Facebook também, Botequim Virtual. Então, Marina, a bola está contigo. Então, gostaria de perguntar sobre esse novo leitor que está surgindo, né? Por exemplo, eu vejo a minha filha, ela tem uma árvore de livros. Ela só lê digitalmente. Inclusive, o próprio colégio colocou todos os livros em digital. Será que alguma coisa vai mudar para esse leitor? Porque eu acho que eles são muito mais rápidos, muito mais linkados, né? A pergunta é muito boa, Marina. E sua filha quantos anos tem? Oi? A sua filha quantos anos tem? 11. 11 anos, né? Olha, o que acontece? Eu não vejo nenhuma guerra entre as tecnologias, desde que todas elas contribuam diante das especificidades de cada um de nós e de nossas próprias vidas, né? Nós, há algum tempo, ao contrário do que pensam os que são absolutamente criacionistas, mas não há nenhum conflito entre o criacionismo e a perspectiva darwinista, né, evolucionista. Nós saímos há pouco tempo das cavernas e nós fazíamos desenhos durante muito tempo nas catedrais e nós nos orientamos a partir disso. Os índios, antes do advento da escrita propriamente dita, tinham uma outra virtude do campo visual. Então, assim, o livro, tal como nós o conhecemos, é um design italiano que tem 500 anos, mas todos vocês já utilizaram. Alguns o mimeógrafo, eu era pequeno, mas eu me lembro do mimeógrafo. Depois utilizamos o xerox, que era uma coisa pesada, enfim, longa. Enfim, e agora a gente usa também. Eu, por exemplo, uso todos. Aí você diz, mas o cheiro do livro. É verdade, eu também gosto do cheiro do livro, mas às vezes eu tenho uma determinada urgência, eu peço imediatamente. Isso é um fator extraordinário. Se vocês lembrarem, talvez quem mais estrada, de que antigamente, inclusive nas universidades, ter o livro era quase que uma posição aristocrática e não epistemológica. Acabava uma redundando na outra. E aí você tinha um professor que, não estou dizendo todos, mas alguns professores que não passavam o livro adiante. Então, o que a gente tem hoje é um leitor polifacético. O importante é que ele seja capaz de ler o mundo, que ele seja capaz de ler o próprio coração. E eu dou sempre um exemplo que eu amo dar. A doutora Anise tinha lá o cliente, que já falecido há muitos anos, chamado Zé Basto. Eu ia na Casa das Palmeiras, geralmente, em alguns momentos de festa, né? E era uma festa de Natal, e Zé Basto deu para a doutora Anise da Silveira um coração esculpido à mão. Um livro esculpido à mão. De um lado era o coração, de outro era o livro. E ele diz que um livro que não cabe no coração não serve. Então, eu acho que é justamente isso, que as escolas tenham um livro como centro de gravidade. Não importa qual seja a fatura e a matéria do suporte em que as ideias e as emoções se realizem.
O importante é que elas tenham a capacidade de se realizar, que o mundo seja descoberto através do livro, através da leitura. O último exemplo, no Quilombo do Espírito Santo, uma senhora dizia, uma bela senhora negra, quase centenária, ela dizia o seguinte: meu neto, sim, ele sabe as coisas, ele que é inteligente, ele vai para a escola, eu não fui. Eu disse: mas espera aí, se a senhora olhar para o céu, a senhora sabe dizer se vai chover? Isso eu sei. Mas se for para plantar uma semente de uma fruta e não de outra, a senhora sabe? Isso eu sei. Então, a senhora veja, a cultura, ela precisa de todo mundo, ela não é um fato. Então, eu acho que essa que é a questão central. Seja uma cultura marcada por uma ideia humanística profunda. Sem isso, você não tem cultura, você tem qualquer outra coisa, acumulação de conhecimento, acumulação primitiva do capital, o que você queira, mas cultura para a alteridade, isso não pode faltar. Marcos, eu ia te perguntar sobre a sua convivência com a doutora Anísia, ou com o trabalho dela, né? Da doutora Anísia da Silveira, que, para os ouvintes aí que não sabem, é uma psiquiatra que revolucionou as formas de tratamento, usava a arte, né, no tratamento dos seus pacientes psiquiátricos. Mas antes, como a Marina tocou nessa questão digital, eu sei que você é um tradutor, admirador da riqueza do idioma russo, por exemplo, né? Mas a internet e o meio digital trouxe muitas palavras em inglês, uma confusão, e até recentemente vi uma entrevista de que o QI de cada nova geração vinha sempre avançando, e que dos últimos 20 anos houve meio que um retrocesso. Então, eu faria uma pergunta com dois aspectos. Um, não de nacionalismo, que soa como xenofobia, mas de soberania, né, da nossa língua no meio dessa invasão de coisas. E segundo, esse lado que a era digital nos trouxe, de um acesso maior à informação, mas, por outro lado, por exemplo, a calculadora fez com que muita gente não fosse lá saber de onde vem a maneira de calcular certas coisas, né? Como que você vê esses dois aspectos aí, da soberania e do raciocínio lógico? Bom, eu acho que, por exemplo, a última questão que eu gosto de trabalhar com poéticas da matemática. Sim, certamente, talvez as pessoas não saibam mais fazer as contas, uma boa parte delas, mas a matemática, ela não é só aritmética, né? A matemática, ela tem vários níveis de complexidade, vocês, como economistas, sabem muito bem disso, por outras razões aplicadas, inclusive. Então, talvez a velha religião da tabuada está hoje substituída, por exemplo, por uma sensibilidade fractal, pelos estudos da teoria do caos, pelos estudos da teoria da informação, etc, etc. Bom, essa é uma questão. Agora, a outra, todas as línguas vivem hoje, tirando o Esperanto, sobre o qual vou fazer uma palestra em breve. O Esperanto ele tem uma forma muito fascinante de trabalhar, porque o Zamenhof, já lá atrás, previu como seria essa absorção das palavras futuras, né? Porque o Esperanto quase para mim está no presente. Então, ele já considerou isso. Não é uma língua artificial, é diferente, outra muito bem sucedida, diga-se passagem. Agora, a nossa é uma língua viva, e todas as línguas vivas, não, o Esperanto também é vivo, mas uma língua feita de uma forma comunitária, com muitos séculos de história, e tecnicamente se chama diacronia. A fotografia da língua é uma fotografia sincrônica, quer dizer, a fotografia desse momento. Todas as línguas hoje, em relação ao inglês, e a um campo lexical muito forte, é um dado irreversível, e vão vingar as palavras que são mais importantes, as palavras que tenham uma função que, de alguma forma, redundante ou não, complemente o processo da língua. Eu acho que a gente não precisa ter uma espécie de polícia semântica de fronteira. A própria língua, e o português é uma língua absolutamente fascinante, expansiva, ela tem toda a capacidade de absorver, rejeitar. A gente não sabe o que fica, por mais que a gente possa dicionarizar hoje ou amanhã esta ou aquela palavra, a questão é, como dizia Drummond, tirar as palavras do estado de dicionário, para fazer poesia, mas também para falar. Isso vai depender de uma espécie de grande sufrágio, que não é populismo nem popular, mas é do próprio uso. O que Saussure falava, né? A língua é a palavra. Isso vai depender das subjetividades em campo, das intersubjetividades. Então, eu não tenho grande preocupação em relação a isso, porque a nossa é uma língua forte, é uma língua de ampla tradição. Agora, é claro,
e te dou muita razão, é preciso que nós estudemos mais a nossa própria língua, porque estudar a língua é beber do próprio leite materno, e nós não podemos, de um momento para o outro, ficarmos estrangeiros da nossa própria língua, né? A língua é um fato do nosso pertencimento. É assim que eu responderia, mais ou menos. Perfeito. Hélio? Oi, tem alguém mais na frente para perguntar? É a minha segunda pergunta. Também. Tá, então é o seguinte, Marcos. Rodrigo também. Marcos, eu fiquei aqui ansioso para perguntar, porque você falou um tema que é muito rico para mim, quando você falou da senhora da Quilombola, do Espírito Santo, né? Que quando você trocou, quando ela falou que o filho é que está avançado, e você falou, não, você que tem a cultura. Eu acho isso, assim, uma coisa espetacular. Então, a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, uma pergunta para o intelectual da cultura, né? Para pensar e me responder sobre isso. A pergunta que eu faço é o seguinte, como pode o Butão, que é uma comunidade lá no meio do Himalaia, e hoje toda a comunicação do mundo é possível, eles se mantêm e se protegem dentro da sua cultura. Quando você está falando, por exemplo, na informática e não sei mais o quê, eles estão lá na sua produção agrícola, na sua felicidade, a tal ponto que o dirigente de lá, em vez de querer dimensionar o produto interno bruto, ele está querendo mencionar o produto interno da felicidade. Eu não sei se você ouviu sobre isso. Aí eu queria que você reforçasse, porque a gente está vendo a destruição da cultura, a força de uma cultura, de uma civilização milenar, manter essa estrutura lá do Butão. Aí são duas questões antropológicas muito bonitas, que me agradam muito. Obrigado por concordarmos nessa mesma perspectiva. De um lado, nós vemos que algumas culturas tiveram, dentro da sua história, no seu próprio DNA, por assim dizer, uma espécie de proposta de não avizinhamento. Então, nós vemos, por exemplo, várias tendências, por exemplo, nas várias nações muçulmanas que estabelecem a grande nação, a Umma. Por exemplo, o caso da Índia e do Paquistão. O Paquistão precisou criar com Jinnah, com Iqbal, com os grandes teóricos de outrora, amigos de Gandhi, mas compreendendo que era preciso que houvesse um país com as leis determinadas e um sentimento de pertencimento. Então, em geral, como o Japão até certo ponto, umas culturas asiáticas também até certo ponto. Então, essa seria uma questão daquilo que poderia estar já contido numa espécie de identidade originária, por assim dizer. Mas há também, você tem razão, isso você fala com angústia, a sua pergunta não pode não trazer uma música de angústia, daquilo que nós vemos, do que representou um aspecto, representaram vários aspectos da nossa cultura brasileira e múltiplas tradições que, de repente, são cortadas por espécies de fátuas, entre aspas, por decretos, que aquelas tradições não são puras, não são suficientemente... E nós vimos isso até enfim, personagens fora da lei exercendo, na sua ilegalidade, uma espécie de polícia religiosa, para dizer o que devia e não ser... É lamentável, isso é lamentável, é um dos fenômenos atuais. Mas eu me lembro da angústia também de Pasolini. Pasolini que buscou na antropologia um exílio poético, porque ele compreendia justamente que a homogeneização das grandes estruturas, tanto mesmo a perspectiva soviética, em que todas as coisas são marcas muito próximas. Passado o século, nós podemos ver com mais calma uma espécie de grande uniformização. A ideia do capitalismo sempre foi aquela de uniformizar e pasteurizar uma única moeda para a aceleração das trocas, uma única constituição, a lei, por exemplo, nas unificações da Itália e da Alemanha, por exemplo. Tudo isso era absolutamente necessário, velocidade. Depois, como vocês lembraram, as teorias também que iam para Schumpeter e vários outros, o crédito, a guerra, enfim, a propaganda como formas de sair da crise antes da Primeira Guerra. Enfim, o que eu acho é que Pasolini encontrava, e acho que você também encontra, assim como eu também, uma espécie de exílio poético. E ele precisava descobrir isso antes que todas as formas da diferença se apagassem. Hoje o plástico está no deserto do Saara, como está nas Ilhas Salomão, está por toda parte, é ubíquo.
uma espécie de uma teologia do plástico que está em toda parte. Quem dera estivesse também, como na teologia, em parte alguma, em todas as partes, em uma parte. Mas ele está em todas as partes. Eu acho que, eu vejo, por exemplo, alguns alunos meus retomando, obviamente, com seus 20 e tantos anos, retomando algumas práticas importantes, né? Desdemonizando processos que têm uma rica tradição popular em nosso país, que deram voz à Cartola, a Clara Nunes. Então, vou deixar de ouvir Clara Nunes, porque Clara Nunes faz... Ora, é uma visão muito redutora, que reduziu não só na questão popular, mas reduziu também na espessura da nossa República. Perfeito. Luiz Antônio? Marco, o que eu quero perguntar foi uma decisão que já aconteceu 2 vezes em menos de 50 anos. Se não me engano, em 1971, foi promulgada no Brasil uma reforma ortográfica. Essa daí valeu só para o Brasil. Mas, mais recentemente, outra reforma foi feita, no caso, abrangente, para todos os países de língua portuguesa. Eu lembro que vários professores de português reclamaram das 2 reformas, porque isso ali representa um custo muito alto para a sociedade. Teve um colega nosso, jornalista, infelizmente já falecido, que essa última que foi feita, ele disse: o que fizeram na reforma ortográfica foi tirar hífen de um monte de palavras que tinha hífen e colocar hífen em outro monte de palavras que não tinha hífen. Esse foi o resumo que esse colega já falecido fez dessa última reforma. O senhor certamente acompanhou bem toda essa discussão em torno dessas reformas. Então, é que eu quero lhe perguntar o que o senhor achou dessa repercussão. Um dos professores de português, eu lembro que tem um custo muito alto, tem que ser pago um valor incalculável, não se sabe quanto é que isso aí custa mesmo. Empresas que têm que mudar desde a placa com o nome da empresa, milhares de formulários, e esse custo aí, ninguém sabe a quanto vai. Então, é esse comentário que eu gostaria de ouvir, Marco. Obrigado. A pergunta é muito boa, como, aliás, todas, e eu estou muito contente de falar com vocês. Olha, eu acho que a gente poderia responder de várias maneiras. A primeira, talvez, das questões, eu acho que houve, talvez, descobrimos, talvez, a necessidade de um debate mais amplo, ou, pelo menos, de clarificar algumas questões. Então, eu dou, às vezes, alguns exemplos. Em 1923, Atatürk, na Turquia, mas tudo bem, outro exemplo. Eu vou dar 2 exemplos diferentes, né? Ele achou que, de fato, a escrita persa, na verdade é árabe, mas com 4 letras a mais, adaptada, porque o persa tinha a pronúncia que o árabe não tinha, de 4 letras, ela tinha sido utilizada por todo o Império Otomano durante séculos, né? Só que, na verdade, era um alfabeto que não correspondia exatamente às necessidades. Mas vocês imaginem, é um alfabeto complexo, com redundâncias e com muitas incertezas. E, em 23, Atatürk fez uma reforma em que o que você lê é exatamente o que se diz. Não quer dizer que é melhor ou pior, é mais fácil. Agora, vocês imaginem passar do alfabeto, por assim dizer, marcado por uma história islâmica e religiosa, para um alfabeto latino e ocidental. Não foi fácil. Inclusive, o neto não podia ler o que estava no túmulo do seu próprio avô. Então, mas foi uma escolha. E essa escolha, até hoje, se manteve
E o turco não para de mudar. Eu quero até ter uma conversa com a Academia Turca da Língua, por curiosidade, porque é uma língua de grande, imensa riqueza, imensa complexidade também. Peguei um outro exemplo, que é o francês, né? O francês acaba utilizando hoje modos antigos, altamente conservadores, não ideologicamente, altamente conservador do ponto de vista ortográfico, né? Mantém o TH, que vem do grego, para dizer theos, mas nenhum francês dirá theologie, dirá a teologia, mas escreve com H, as terminações. Então, são fatos específicos que também descrevem o modo pelo qual aquelas sociedades determinam a relação com a língua e com a fala. Agora, atenção, o importante é que existe também quase que uma coisa supersticiosa, que mudar a roupagem das palavras vai mudar a direção da língua, e não é o caso. Isso é importante que a gente tenha. Enfim, em poucas palavras, eu acho que as sociedades estão mais esclarecidas sobre essas questões e, enfim, é uma questão em aberto. Rodrigo? Congelei? Não, está ótimo agora. Uma paisagem muito bonita aí. Eu quis dar uma paisagem, pelo menos, sei lá. Marco, sobre uma das suas atividades que toca uma parte maravilhosa do ser humano, que é a memória. Nós todos temos memória e, incrivelmente, um dos jogos dela é que quando a gente vai ganhando mais maturidade, mais ideias, às vezes a gente vai se esquecendo porque a distância está maior. Mas é um jogo fantástico que a máquina não tem, só os humanos têm. E daí vem aquela coisa, quem conta um ponto, aumenta um ponto, que é muito bem-vinda na ficção. Isso todos. Agora, ao mesmo tempo, do ponto de vista, o que é o profissional, como você da memória? O que é o memorialista? Tem que, em algum momento, ter alguns marcos técnicos para finalizar uma obra? Eu queria que você explicasse para a gente o que é esse memorialista, qual a função e como é que é esse finalizar uma obra, entregar um trabalho. Puxa, Rodrigo, você colocou aí toda uma... Eu também, como antes, né, como vocês têm feito, é ótima a qualidade desse botequim, né, uma pergunta que já é uma teoria importante, que abre... que você tá trazendo elementos fundamentais, né? Até que ponto vai a ficção, a memória como ilha de edição, como costumavam dizer, né? Por outro lado, quais são as relações que te ligam com a própria realidade e até que ponto é lícito transpor uma em relação a outra, em detrimento de uma e de outra. Essa seria uma questão. A outra questão que você me faz também, tem um lindo livro do Harald Weinrich, chamado Letes, que é o Rio do Esquecimento. Então, ele faz uma pequena história do esquecimento no Ocidente. E aí, tudo aquilo que é esquecível, como já dizia Santo Agostinho, o Palácio da Memória, que a memória ela se recorda de esquecer, como um fato inerente, né? E a própria forma do esquecimento, que é o que dizia Barthes, o arco sapiencial, quer dizer, o ponto mais alto, como você bem disse, é o momento em que algumas coisas precisam ser esquecidas, enquanto que outras, no entanto, não está contemplado isso em Barthes, embora o discurso dele fosse para outro canto, é a memória que não se pode perder, como a memória do Holocausto, a memória dos índios que têm falecido agora, a memória dos anônimos, esse número volumoso, espantoso de mortes, enfim, algumas coisas que, se porventura passarem para a cultura do esquecimento ou do cancelamento, que é outra coisa ainda mais drástica, aí são fatos criminosos. Sobre a memória ela é regida, eu conheci e gostei muito de duas grandes tradições memorialísticas do Brasil. Uma de Pedro Nava, que era uma memória fulgurante, intensa, um rio caudaloso, que levava tudo, peixe, galho, humus, terra, tudo. Realmente uma potência, uma densidade, uma espessura. Por outro, um modelo diferente foi do Antônio Carlos Vilaça, que era uma memória extremamente condensada, atravessada de poesia, não que a outra não fosse, mas aqui mais comprometida com uma força poética realmente extraordinária. Qual era o motor dessas duas memórias, né? Eu acho que, no fundo, a memória ela poderia ser resumida, que a questão é altamente complexa, daria uma conferência inteira, mas é muito bem-vinda. E eu acho que a memória é um pouco, para mim, o seguinte, ou tem sido, no meu pensamento, o manto da apresentação do Arthur Bispo Rosário. Não sei para quem a gente vai tecendo esse manto, mas é claro que você, Rodrigo,
tem os seus afetos, você tem lembranças de infância que são absolutamente suas, inalcançáveis, tão suas, que vem a angústia de como você as poderá comunicar às pessoas que você ama, sobretudo aquelas que você mais, enfim, com as quais você constrói o maior grau de intimidade. O manto da apresentação de Arthur Bispo do Rosário era que ele queria apresentar diante de Deus, dentro daquele manto, tudo aquilo que a sua memória havia alcançado, a memória afetiva. Acho que, na verdade, é a consciência da morte. E essa consciência da morte, como dizia um grande filósofo, Yankelevich, a morte tem um fato que é irreversível, mas não irreversível da morte como fenômeno. Mas o irreversível é: ninguém tira o que se viveu de nós, porque aquilo foi vivido. A morte vem depois, mas não faz mal. Ela não é capaz de retirar o que foi vivido. Só você vivenciou. Do que foi amado, só você amou. Acho que a memória tem esse grande compromisso no fundo. Tudo o resto é o resto que é importantíssimo, mas não agrega. Maravilha, amigos. Estamos nos encaminhando aqui para o final do nosso programa, mas ele citou Arthur Bispo do Rosário e isso me voltou o gancho aqui da professora Anísia da Silveira, né? Conta um pouco para a gente da sua experiência com o trabalho dela. É difícil falar, porque é um assunto que me toca profundamente a alma. A doutora Anísia foi, para mim, uma daquelas amizades imerecidas que a vida te oferece, sem que você tivesse qualquer merecimento para. E, bom, a doutora Anísia, ela fez uma profunda revolução, um conteúdo humano. Me pergunto, por que você vai tanto ao cárcere? Eu respondo de várias maneiras. Ou porque meu avô esteve, embora não fosse judeu, num campo de concentração, ou porque eu não conheci. Era apenas da ação católica na Itália, mas foi por campo de concentração. Muita gente ia ao campo. Por outro lado, talvez por causa de Dostoiévski. Sim, Dostoiévski me ensina muito a lidar com a prisão quando eu visito as prisões, né? Mas, sobretudo, com a doutora Anísia. E num fato que eu acho absolutamente momentoso e dramático. A doutora Anísia se considerava psiquiatra rebelde, se autodenominava, com muita razão, e criou um ateliê de pintura, e deu voz a quem não tinha voz. Mesmo que não pudesse falar, ela conseguiu restabelecer uma história no lugar de um prontuário. A doutora Anísia nasceu como psiquiatra rebelde quando deram a ordem para que ela apertasse o botão do eletrochoque. Ela disse: eu não aperto. A Anísia era atrevida, era forte, né? O Goulart lembrava muito disso. E hoje nós vemos que todo um longo trabalho. Eu via o Paulo Delgado e a doutora Anísia conversando por uma lei que pode ser melhorada, precisa ser melhorada sobre muitos aspectos. Não é Europa, é Brasil, mas que avançou em muita coisa. Agora, de novo, vamos para aquilo que a doutora Anísia chamava, indignada, as camisas de força dos medicamentos. São camisas de forças químicas. E o eletrochoque. É incrível como realmente conseguimos dar muitos passos atrás. Um cômico italiano dizia: você deu passo para trás, e era uma pessoa um pouco estranha, dessa Copa, dessa Superliga, né? Aí o cômico, ele responde assim: olha, eu não me lembro de ter dado nenhum passo para trás, porque eu já não tenho os pés. Então, é mais ou menos assim, que a gente possa avançar profundamente, e com os valores humanísticos, que são os únicos que salvam. Qualquer religião que apele para a morte, qualquer religião que apele para o preconceito, faz tudo menos que religar. Qualquer religião que aposte exclusivamente na teologia da prosperidade e não na teologia da solidariedade, não faz justiça aos seus ideais mais profundos. E nós precisamos disso. A mesma indignação dos imigrantes que afundam, a indignação dos mortos que se acumulam dia após dia, que se tornou quase que um boletim meteorológico. Não pode, não pode. Daremos um grande não. Esse não é coletivo. A maioria silenciosa já está dizendo que não quer isso, que não deseja isso. 4 ou 5 fazem um algazarra, mas a maioria silenciosa do Brasil, que não perdeu seus vínculos de solidariedade, essa já sabe muito bem o que espera, um compromisso utópico e não a distopia. Ninguém veio para abraçar a distopia e ninguém vai morrer para dar vida à economia, porque durante muitos séculos pobre foi sinônimo de carvão e aqui não há carvão, não há pobre, há dignidade. Muito obrigado, viva Botequim! Nós que agradecemos, professor. Valeu, obrigado. Obrigado, Marco. Nós estamos mesmo diante desse dilema civilizatório, né? Se não for a solidariedade, será a barbárie, né? E o nosso querido Darcy Ribeiro dizia, também acadêmico, né?
no Brasil era uma fábrica de moer gente, e nós queremos nos livrar dessa horrível tradição. Bom, amigos, como sempre, muito triste de terminar essas maravilhosas entrevistas que a gente tem trazido aqui no Botequim. Dessa vez, o professor Marcos Lucchesi, presidente da Academia Brasileira de Letras, se tornou aqui o Marco, amigo do nosso Botequim aqui. E, como sempre, já faz parte da turma e está convidado a voltar sempre. A gente abre agradece a Alana, principalmente, que foi a nossa intermediária, a Marina, ao Rodrigo, ao Hélio, Luiz Antônio. Manda um abraço para todos e deixamos vocês com as palavras finais do Marco. Eu acho que só o fato de vocês terem batizado o programa de Botequim Virtual significa já um elemento muito bonito, porque o Botequim ainda é, na tradição carioca, um lugar democrático, né? Não há hierarquias, todos podem sentar à mesma mesa, costuma se dividir quando é possível, ou fazer o beliscado e o picado, né? Pode-se dar boas-vindas, pode-se cantar, podem-se fazer milhares de projetos que não redundarão em coisa alguma, mas o calor humano, a proximidade. Então, vocês batizaram de uma forma muito bonita, que a gente possa, através de Noel Rosa e de todos os mecanismos que afirmam o nosso pertencimento, quando for possível, regressar a um pensamento de uma cidade acolhedora, bela e soberba. Grande abraço a todos. Falou e disse. Grande abraço. Muito obrigado a todos. Um beijo aos ouvintes e até a próxima semana. Esta foi mais uma edição do Botequim Virtual. Informação na dose certa. Até a próxima.